estarmos conversando sobre com Jesus. Conheço Geufa muitos anos atrás. Era muito diferente do que é. E foi uma acolhida generosa que eu tive aqui. Estou tendo outra vez. Então, a gratidão é imensa. Acho que falar do ser humano é muito difícil, porque nós estamos em formação. Talvez numa grande primeira etapa, porque de posse dos ensinamentos da doutrina espírita nas suas diversas vertentes, nós entendemos que não somos o que queremos ser. Não queremos ser o que somos. Mas, parafraseando o apóstolo Paulo, quando eu quero acertar, eu erro. Ele que foi o Saulo que se fez Paulo, o vaso escolhido por Jesus, e como o Rafael falou, o Cristo de Deus, Jesus, escolheu Paulo por ser Paulo. O Saulo já era Paulo, e nem o Saulo sabia que já era Paulo. Então, a cada vez que nós temos que conversar sobre o ser, nós ficamos pensando, Jesus, ao visitar Lázaro, com a sua comitiva, ele escolheu o dia certo, a hora certa, para deixar, como sempre o fazia, ele escolhia os locais certos. E quando esteve lá com Lázaro, a Marta e Maria, suas irmãs, ficaram muito felizes, porque, vez por outra, Jesus lá aportava do seu caminhar. Mas naquele dia foi especial, porque ele tinha chegado lá com mais pessoas do que ele costumava levar. Eu tive a grande felicidade, um sonho feito realidade, quando visitei a Palestina. Estive numa visita numa casa que era como se fosse a casa de Lázaro. E a emoção foi muito grande, porque você fica perpetuando os seus ensinamentos, querendo reviver uma coisa que você não viveu. Jesus chegou e sentou naquelas almofadas, porque eram bancos com almofadas. E era tarde, as pessoas precisavam comer. As duas irmãs podiam ser até gêmeas univitelinas, mas eram seres espirituais diferentes. E Maria, a mais espiritualizada, aspas, vamos dizer, ela se acercou de Jesus e ficou embevecida, ouvindo as conversas do mestre, amigo da família. E a Marta ficou preocupada, porque, na realidade, era ela que cozinhava na casa. O que ela ia prover
para o seu mestre, querida, para os amigos do seu mestre. A sua inquietação foi tamanha que aqueles gestinhos que normalmente as mulheres fazem, ela fez. Mas Maria fez cara de paisagem. E ela não se conteve, ela disse: mestre, você é o mestre. Mestre, diga Maria, para Maria me ajudar. O que mais me impressiona pela minha inferioridade, as respostas de Jesus. Marta, Marta, Marta. Quer dizer, ele foi convincente. Marta, Marta. Maria escolheu a melhor parte. Ou seja, eu, o Filho de Deus, o Messias, estou aqui em Betânia, nesta casa de amor. Eu vou trazer o pão da vida, a água viva. E você está pensando no pão material? Ele podia ter dito isso. Mas ele só disse essa frase. Por que eu estou falando isso, né? Por tudo que eu ouvi detalhadamente do meu amigo, que vai um dia a Cabo Frio. Nós ficamos brincando esse tempo inteiro assim. Pela conversação sadia e doce e suave que ele fez na noite de hoje. O tempo de Deus com relação a cada um de nós. Mas nós temos uma coparticipação nesse tempo. Porque esse tempo foi vivenciado por cada um de nós. Com nosso arbítrio livre, Deus deu o tempo e nós o utilizamos. Mas em determinados momentos, nós queremos correr. Meu Deus, tantas lives. Hoje é assim, né? Fulano falou uma coisa. Carmen, você ouviu aquilo? Não. Você não viu? Vou passar para você. Aí, o seu celular está cheio de lives dos outros que alguém mandou. E você não consegue ver tudo. Aí você diz, meu Deus, como eu estou desatualizada. Aí você não dorme direito, não tem a sua consciência liberta. Porque você fica pensando como você perdeu tempo com outras coisas e não com as coisas que os outros estão dizendo que você tem que saber. Isso é um equívoco. Porque o que é bom para o outro, necessariamente não é bom para mim. Mas será que eu sei o que é bom para mim? Será que eu sou Marta ou Maria? Porque nós mulheres, Jesus jamais falaria isso para o homem. Certo? Jesus só falou porque eram duas mulheres. Desculpem, se fosse dois homens era tudo igual. Acabou. Então, nós cuidamos da casa, nós fazemos multitarefas, que agora essa palavra está em voga, multitarefas. E nós responsabilizamos e ficamos tristes, porque não conseguimos fazer as super multitarefas que fazemos. Então, é interessante que, nesse momento pós-pandêmico, com muitas pessoas ainda voltando a serem viróticas, com algumas sequelas, e recentemente, revendo a obra, os 4 livros do Manuel Filomeno de Miranda, com relação à transição planetária, eu me apercebi que quando eu gosto muito das coisas que ele fala, eu digo, o doutor Miranda, ou Filomeno, que é mais íntimo, ele falou
que ainda não acabou, que outras coisas virão. Por que será que outras coisas virão? Porque nós não fizemos exercício de casa. Nós ainda somos rebeldes em não aceitar o Evangelho do Cristo. Porque nós queremos que o Evangelho do Cristo ou a doutrina espírita se adapte às nossas necessidades. Pueris, mas são nossas. Então, a gente está na casa espírita, aceita algumas coisas que a casa espírita sugere, mas outras, vez por outra, dizemos, que exagero, é o aniversário da minha filha, não faço. Aí você dá uma desculpa qualquer, porque é aniversário da sua filha. Mas talvez aquele dia da reunião mediúnica que você não foi, não quis participar, porque era aniversário da sua filha, o mentor da casa, o coordenador da reunião, trouxe seu arqui-inimigo, para justamente ele ver em você a sua mudança. Era Marta, agora virou Maria. Mas naquele dia você foi Marta mais uma vez. Então, meus amigos, a dualidade do ser humano é intrínseco ainda no mundo de expiação e provas. O bem e o mal, o certo e o errado. Cabe a nós ter o discernimento que se completa a partir dos estudos, do conhecimento que você faz. Mas não precisamos, nem podemos ser ciclópicos, porque, na realidade, a nossa mente está acostumada por partes. Mesmo que nós tenhamos todos os lobos pré-frontais altamente selecionativos, eles ainda são lerdos. Porque eu não consigo me concentrar num ato. Eu quero ser multifacetada. Para as pessoas dizerem, Carmen é super inteligente, ela faz tantas coisas. Então, mesmo fora do lar, muitas vezes nós mulheres somos Marta. E isso faz com que a nossa família, muitas vezes, se sinta um pouco fora do normal. Porque nós queremos que os filhos, o marido, o neto, o sobrinho, haja da mesma maneira como nós pensamos. Então, eu queria dizer assim, sejamos, vez por outra, Maria, para bebermos da calma, do carinho, desse espírito que Maria, um dia, passou óleo de nardo nos pés de Jesus, secou seus cabelos, secou seus pés com seus cabelos longos. Muito obrigada. Carmen, eu vou pedir aí ou o Alden ou o Eduardo Rabelo já para fazer uma pergunta para vocês. Eu achei que isso já era a resposta da pergunta. Mandou eu falar. O que representa os 160 anos de O Evangelho segundo o Espiritismo? Então, uma luz em nossa vida. Isso. Ponto. Aí eu vou deixar o Alden ou o Eduardo aí complementar. E também vocês aproveitem que vocês estão do lado dos dois aí, também podem fazer pergunta para eles, tá? E eu estou aqui, a postos aqui, para quem levantar a mão, eu chego junto, hein? É porque é uma construção coletiva. Exatamente, é uma roda de conversa, uma roda, né? É via de mão dupla? A gente pode perguntar também ao público? Se prestar atenção na palestra do Rafael. Eu acho interessante tanto que o Rafael colocou sobre a saúde mental dos dias atuais. Eu acho que é um tema central e muito falado também no campo corporativo, está na nossa vida, né? De uma maneira
completa. Você trouxe Marta e Maria com distinção da atitude, da escolha de ambas. Mas o Evangelho, o que ele representa em termos de saúde mental hoje para o jovem, para nós que estamos na vida ativa? Para carne. Eu acho muito difícil você falar do jovem de uma maneira geral. Tem vários tipos de jovens. Mas uma massa crítica dos jovens, eu diria isso, que nasceram no lar que precisavam. Fizeram uma proposta reencarnatória. Mas, ao reencarnarem, as necessidades não foram bem completadas. Hoje, eu nasci em Niterói, fazer só uma partezinha, que era a capital ainda do Rio de Janeiro, à época. Esses cabelos brancos, eu digo que eu pinto, mas são naturais, né? Então, na medida que Deus me dá um tempo, né, eu não posso reclamar dos meus cabelos, né? Se eu desencarnasse antes, eu teria cabelos escuros, né? E morei no Rio de Janeiro. Agora moro em Cabo Frio, vamos fazer 20 anos. O local em que você vive, a ambiência modifica você. Daí, o nosso querido Francisco Cândido Xavier ter nascido lá no cantinho das Minas Gerais. Se ele nascesse no Rio de Janeiro, ele não escreveria os 500 livros. Eu já estou nos 500. Se Divaldo Franco não nascesse no interior da Bahia, ele não teria feito a Mansão do Caminho com o tio Nilson. Então, os jovens, quando nascem nas grandes cidades, eles são mais conflituados. Então, agradeçam muito estarem em Volta Redonda. Entendeu? Porque vocês têm oportunidades, e eu vi isso também em Nova Iguaçu. Não é zona de praia, não é zona de serra, não tem o chamamento material. Aliás, vou fazer uma pergunta. Alguém aqui quer sair da materialidade? Alguém aqui quer desencarnar? Não. Nós gostamos da carne. Nós gostamos dos bens materiais. Então, quando esses jovens nascem em lugares com mais chamamento, aquela proposta de serem melhores, mais cordatos, mais estudiosos, mais amantes da paz, reverbera no homem velho. Os seus pais, que o aceitaram, ou os dois aceitaram, por sua vez, também não conseguiram fazer o caminho que foi observado. Então, o Evangelho, como um todo, de todas as religiões, ainda não chegou para os jovens. Não chegou. Os jovens que discutimos hoje, ele está procurando o mediunismo. Ele quer saber como é que se recebe espírito, ele quer saber coisas de filosofia, até coisas de voodoo. Eles querem saber que voodoo, o que é isso? Eles querem na Umbanda. Eu estou falando de o Evangelho dá. Porque o lar não é pacificado.
Então, a gente traduz assim: os pais são responsáveis por não darem aos filhos o que eles precisam. Mas também eles não dão a si mesmos o que eles precisam. Fazendo um contraponto, não estou falando de mim. Na casa espírita, de Cabo Frio, de Niterói, algumas do Rio de Janeiro, a massa que frequenta a casa espírita é de 50 anos para cima. Na casa espírita, eu trabalho em 2 casas espíritas. Em uma delas, as pessoas que coordenam, inclusive a evangelização, têm 60 anos. 65, 70. Nós temos várias pessoas de 80 anos na casa espírita, nos cursos online. Mas cadê o jovenzinho de 15, 16, 17, 20 anos? Ah, está fazendo faculdade. Coitado. Sábado de manhã, na evangelização, deixa ele dormir. Ele foi na night, mas também tinha que se divertir. Então, o Evangelho, ele precisa ser sentido. Se ele não for sentido, ele é uma luz, mas você tem que ver a luz. Você tem que querer ver a luz. Eu estou vendo aquela luzinha tocando ali, né? A luzinha ali da árvorezinha. A gente vê, né? Você está vendo a luzinha? Então. É o masculino e feminino, né? É o masculino e feminino, né? Eu sentei aqui e virou uma luz, né? Então, os jovens querem isso, né? Eles querem para a night, eles querem tomar o aditivo, eles querem... É essa massa, né, que eu estou falando, né? Não é o jovem de fulano ou beltrano. Mas eles serão os maduros e os idosos do futuro. Né? Então, a casa espírita tem que ter um programa. Se não tem, terá que ter um programa de chamamento para o jovem. Nós vamos desencarnar. Eu vou desencarnar. Espero que não seja logo. Ainda tem um tempinho, né? Não vai ser ano que vem, então você vai. Então, a gente vê o que vai ser das casas espíritas. Não sei se vocês já pensaram nisso, né? A gente pensa nisso. Não pode obrigar, né? Não pode obrigar. Eles entram, eles ficam sentados ouvindo a palestra, dormindo. Uns chegam até quase a desmaiar. Porque alguém disse que eles tinham que assistir a palestra. Mas também a casa espírita, já vou terminar, viu? Não permite que eles façam uma palestra, que eles leiam a página, que eles participem do estudo da mediunidade, nem que eles adentrem na mesa mediúnica ou na sala da mediunidade. É proibido, é sagrado, é o cálice sagrado da Torá. Como resolver isto? Para o pessoal da meia-idade e da idade mais avançada, nós já temos o Evangelho em nós, com certeza. Podemos não ter da sua profundidade que nós gostaríamos, porque nós sabemos, como Joana nos diz, que não somos um ser integral ainda, né? Estamos começando. Mas eu acho que a preocupação, se posso dizer preocupação, é com relação às pessoas de menos idade. Mas eu estou vendo essa jovenzinha ali, né? Então, eu lembro dela, deste ano, quando eu estive aqui, né? É pena que está gravando, mas eu vou dizer uma coisa simplesinha.
o cabelo dela está mais lindo. Né? Então, o que acontecia? A mesma coisa, o coral canta, só ela fica. Igual no primeiro semestre. Será que ninguém tem uma vontade de ouvir o que a gente vai falar? O recado era cantar. Cantamos. Não estou falando do coral, estou falando do jovem. Estou dando o exemplo do coral. Vai passar, mas, como nós falávamos, até passar, dores e ranger de dentes. Porque ou é pela dor ou pelo amor. O amor é o que nós estamos tentando a ter, né? A entender que amor é esse, que não seja um amor possessivo. Porque nós conhecemos o amor posse, é meu. Não mexe, isso aqui é meu. Mas eu sou muito otimista. Vai acontecer. Quando? Acho que nem Deus sabe. Muito obrigada. Alguém da plateia? Alden, alguma consideração? Primeiro, agradecer a presença de vocês aqui na casa, mas eu acho que não é só o jovem, não. Hoje, talvez até avançando nessa apresentação que o Papa falou, não sei se é só o jovem que está na situação. A gente vê muitas vezes na casa o tarefeiro, que antigamente era a função de fazer a tarefa, né? Hoje ele vem, faz a atividade e vai embora. Quando você falou da idade, quando estava com a mãe no Vendo do Nosso Lar 2, quando terminou, eu falei assim, olha para trás. Só tinha majoritariamente mulheres e pessoas de idade. A grande maioria, o cinema lotado. Eu não quis falar de mulheres, porque eu tinha falado de Marta e Maria. Também. Mas a gente vê isso hoje, esse processo é muito acelerado, e eu vejo, na minha juventude, era assim, para eu ir na night, eu tinha que ir para a mocidade. Era combinado. Se eu não fosse na mocidade, não fui, não saio. Então, não precisei do cartão não, tá? Mas funcionou, vamos dizer assim. Mas hoje a gente vê que o processo, a percepção que eu tenho, né? O processo está muito rápido, as pessoas querem a solução imediata. Querem o tratamento espiritual, mas não vê assistir a palestra. Querem o tratamento de obsessão, mas não ajuda na casa. Aqui a gente fazia gravação online, tanto que você fez a palestra, aqui no GEU foi online, o Rafael também fez. Depois que a gente retornou, passou um tempo, cortei, não tem mais palestra online. Não, o tarefeiro tem que começar a vir. E olha, é sofrido. Talvez a pergunta, né, até para o Rafael, essa mudança, né, que a gente ainda vive um processo muito egocêntrico, né? A gente tinha que ser mais ecocêntrico, pensar no todo, no eco, né, no conjunto da palavra, mas a gente ainda vive nessa transição, né? Talvez o que seria essa dualidade que a gente está passando, né? Essa transição também de pensamento. Muito bacana, né, as suas posições, né? Acho que tudo é costurado, né? Do que a Carmen falou, do que você colocou, até do que eu falei aqui. Como nós queremos ser multitarefas, né? E isso foi muito bem colocado. A gente até conversou sobre isso no carro.
a gente acaba fazendo tudo mal. Então, a pessoa quer fazer 3 pós-graduações, 3 cursos à distância, 3 isso, 3 aquilo. Eu não acredito que seja algo contra o centro espírita, algo contra a religião, é algo cultural. Nós estamos acelerados, nós queremos estar em todos os lugares ao mesmo tempo, isso não é possível. E de certa forma, nós precisamos, é o que a gente chama, trocar essa inquietação, o que chamamos de dopamina rápida, né? Que é redes sociais. Por exemplo, algo que me chamou muita atenção, e o próprio filósofo Sêneca pede para a gente fazer essa conta. Brevidade da vida. Conte quanto tempo você executa tal tarefa por dia e some por toda a sua estimativa de vida. Ele já falava estimativa de vida, viu? Sêneca ensinou Nero, Nero não aceitou os ensinamentos quando era criança, exilou Sêneca, Sêneca continuou ensinando, voltou, matou Sêneca. A Sêneca não pôde nem conhecer Jesus, coitado, foi morto, né? E nem Paulo, nem Pedro depois, né? Mas se você pegar 4h30, que é a nossa média de celular por dia, e em 2022 eu fiz isso, estava 3h30 de conexão com o celular, eu tive que mudar isso, por conta até do TDAH, então a gente perde foco, concentração, perde inabilidade com as tarefas, faz tudo muito mal, tudo mal acabado, tudo mal resolvido, apenas entrega, né? Então, 4h30 por dia significa, ao longo de uma vida, 26 anos. É muita coisa. O tempo é o recurso... Oi. Mas, o Rafael, você está falando muito nessa multitarefa, né? Sim. E nós, mulheres, temos mania, igual a Carmen falou, de fazer muita coisa ao mesmo tempo. Sim. Né? Aquele imediatismo. E isso acaba gerando uma certa ansiedade. Sim. Como que a gente pode trabalhar no dia a dia? Na verdade, eu tenho uma noiva, né, no Rio de Janeiro, em casa, né, que ela tem 2 filhos, ela é médica, ela tem que trabalhar 12 horas por dia, chega em casa, tem que dar atenção para os filhos, se ela não consegue dar atenção, ela morre de culpa e está quase em burnout, né? E as últimas pesquisas, e para acalmar o coração dela, eu mostrei uma pesquisa feita até por Israel, que em média os pais dedicam aos filhos a atenção de 14 horas por dia, né? 14 minutos por dia, né? Ela dá atenção 2 horas por dia, mais o final de semana. Eu falei, você está super bem, né? Porque, na verdade, o que acontecia no passado? Os pais eram provedores, nada contra, era o modelo que existia, né? Não tem como a gente voltar atrás, era o modelo mais patriarcal, o homem era o provedor. Então, quando um homem chegava em casa, ele tomava o banho dele, jantava em família ou não, depois descansava. Era 30, 15, 20 minutos com os filhos, então, e a mulher ficava por conta, né, dessa função da casa. Agora, quando os dois saem para trabalhar, o homem tem que assumir o compromisso, aí vem os homens, né, pouquíssimos aqui, mas estamos aqui. Por isso que ela falou que Maria são as mulheres, né, e Marta somos nós, né. Mas o homem, eu acredito que nós temos hoje, nunca ouvi falar, isso eu criei da minha cabeça, né? Desculpa até falar algo da minha cabeça, mas existe um machismo às avessas, que é a irresponsabilidade na divisão das tarefas. Então, o homem, uma vez que ele é provedor e a mulher é provedora, tem que pagar uma faxineira, ele tem que, né? As pessoas precisam conversar sobre isso. O casal ele tem que dialogar para os dois não entrarem no processo de cansaço mental. Porque o cansaço mental, você dorme 12 horas, ele não acaba. O cansaço físico, você dorme, ele acaba, ele cessa. O cansaço mental, não.
Então é extremamente importante o filho ajudar a buscar na escola, o pai ajudar a buscar na escola, o pai levar no futebol, o pai ajudar aqui, o pai ajudar. Então, já que os dois são provedores, os dois precisam dividir as tarefas. Então eu vejo que a questão está aí. E eu vejo muitos pais que não pagam pensão. Para você ter ideia, são 22 milhões de mães mães no Brasil. Em total, 22 milhões de mães. 11 milhões são mães solo, que gerenciam as casas sozinha, materialmente e afetivamente. Então é uma sobrecarga muito grande. Qual é a solução? Os homens assumirem os papéis, o que está difícil de acontecer, não vai acontecer da noite para o dia, à custa, como a nossa irmã falou, de muito sofrimento, ou leis rígidas que façam com que eles cumpram as suas responsabilidades como pais. E eu percebo que leis rígidas fazem bem, porque o próprio Estados Unidos, antigamente, você não tinha cadeira para beber, não tinha cinto na frente. Então, quando você começa a enrijecer os modelos, não é tolir a liberdade das pessoas, mas é responsabilizá-las. Uma vez que você botou um filho no mundo, você se responsabiliza por ele. Então a solução perpassa por um arrochamento das leis. Porque eu sou psicólogo, porque eu vejo de mãe tendo que custear tudo, ter que arrumar tudo, e os pais não fazem nada. Falávamos hoje de uma geração nem trabalha nem estuda. E 80% dela é de homens. Né? Hoje 80%, 70% das cadeiras das universidades são formadas por mulheres. Ou seja, as mulheres cada vez mais estarão no mercado profissional, cada vez mais estarão envolvidas com o trabalho. O homem tem que cumprir o papel dele perante a sociedade. E leis rígidas, por exemplo, o não pagamento de pensão, gera cadeia. Quantas mulheres têm coragem de colocar e acionar? Mas por pena, aí eu sempre digo isso para todas as mulheres, quando você tem pena do seu ex-marido, você está fazendo o quê? Atrapalhando a evolução dele. Porque se ele não faz e você faz, ele se acomoda. Você não está cobrando nada demais, só está cobrando o que precisa ser feito. E precisa ser feito. Por exemplo, ainda bem que está gravando ainda, né? Aí eu vou dizer que uma pessoa, conheci a história de uma pessoa que ao terminar o casamento ela pagava plano de saúde do ex-marido, porque tinha medo dele suicidar, pagava academia, porque ele precisava fazer academia, pagava isso, pagava. Eu falei, como assim? Você gastava R$1.500 com seu ex-marido? E além disso ele não te paga nem pensão? Sim. Aí eu perguntei, você está ajudando ou atrapalhando a evolução espiritual dele? Atrapalhando. Então por que continua pagando? Aí tenho medo dele suicidar. Quer dizer, as pessoas não precisam de pena. Nós temos que ter respeito, dignidade, compaixão. Uma vez que a pessoa chega para você, olha só, estou desempregado. Tá bom, cara, a gente casou. Tá? É o Luiz Mar, não sou eu não. É outra encarnação. Olha, cara, estou sem trabalho, não tenho como ajudar. Né? Tudo bem, aí sim. Momentaneamente eu não vou contribuir com esse circuito familiar, com essa engrenagem familiar. Outra coisa é a pessoa trabalhar, aí posta foto no Instagram, viajando para as Maldivas, para a Bélgica, para a Suíça, e a pobre da mulher em casa, cuidando de um monte de filho com fralda. É isso que está acontecendo. Pais irresponsáveis. Pais irresponsáveis. Então,
O que a lei fala? Se não pagar pensão, vai preso. Se você não fizer, você está atrapalhando a evolução espiritual daquela pessoa. Porque ela não está cumprindo com o papel dela. Se você ficar 4 horas e meia por dia na internet, são 26 horas na sua vida. A gente dorme em torno de 8 horas por dia, quem pode. Também são em torno de 24 horas. Então a gente já tem 50 horas só na internet dormindo. Mais o trabalho, mais 20 horas, mais o tempo no trânsito, mais 10, acabou a vida, né? A gente tem que escolher se a gente quer viver ou se a gente quer navegar. É uma escolha. A gente quer viver a ilusão, o mundo da felicidade tóxica. Eu tenho pacientes e conhecidos de pacientes que estavam tirando fotos sorrindo no dia anterior, no dia seguinte estavam numa clínica psiquiátrica. Aquilo é enganação. Aquelas pessoas não são felizes o tempo todo, ninguém é feliz o tempo todo. Isso não existe. Tem pessoas mais otimistas, tem pessoas mais para cima, mas elas oscilam também. Ninguém é feliz o tempo todo. É mentira, né? Que existam pessoas felizes o tempo todo. Eduardo, Alden, vocês têm alguma consideração? Eu queria falar uma coisinha em Então, cima do eu que... já te passo já para Tá. você falar coisinha, as suas considerações finais, depois você passa para o Rafael, ele também faz as considerações finais, para a gente encerrar, combinado? Eu queria falar em cima do que ele comentou a respeito da casa espírita, da dificuldade dos tarefeiros. A pandemia foi algo necessário, mas devastador para as pessoas que não estavam abertas para a sua evolução espiritual. Então, na pandemia, a pessoa que era bastante boa ficou ótima. A pessoa que era mais ou menos, ela pôde escolher se ficava melhor ou pior. Mas aquela pessoa que trazia ainda muitas dificuldades, ela sobreviveu ao vírus, mas não sobreviveu ao vírus que a está matando, que é o vírus moral. Então, veja, o que acontece? Ela se acostumou a ficar um pouco em casa e não morreu. Não morreu. Então, ela pode continuar em casa. Sem vírus. Mas essa pessoa, ela esqueceu que ela é imortal. Que ela não tem só essa reencarnação. Então, ela não está pensando como nós pensamos, eu imagino que todos nós, que nós estamos construindo a próxima reencarnação, a outra. Esse é um momento crucial em nossa opção. Esse século que nós estamos vivendo é um século de descobertas em nós, é o autodescobrimento, que nós fazemos, aspas, vou usar uma palavra meio rude, na marra. Ou se descobre, ou vai pagar caro. Então, as pessoas acham que elas podem vir, fazer o mínimo e voltar para casa. Mas, usando a fala dele, mas tomam muito mais remédios do que tomavam. Porque tem sem saber, elas têm dentro delas uma culpa. Porque a consciência é Deus. Elas sabem que não estão corretas. Elas fazem porque elas querem vivenciar uma coisa
que talvez nunca tenham vivenciado, ficar mais em casa, conversar com A, conversar com B, sair, fazer um lanchinho com as amigas. Eu tenho uns casos assim conhecidos. Não, agora eu faço. Eu trabalhava tanto que nada, trabalhava nada. Então, é difícil essa conscientização. Então, eu acho que o despertamento tem que ser coletivo, mas passa pelo individual. Talvez, uma das coisas que eu já falei lá em Cabo Frio, que a escolha das palestras é fundamental para o despertamento. Porque, às vezes, a pessoa diz assim, Carmen, você quer fazer uma palestra? Eu digo, quero. Posso. Escolhe o seu tema. Não pode ser assim. A casa espírita, ela tem que ter temas da casa espírita, próprios para a casa espírita. Então, vamos relacionar, vamos fazer um conjunto das pessoas que coordenam, vamos escolher os temas. Vamos chamar as pessoas para falarem os temas para as pessoas ouvirem. Não quero falar do aborto. Você não quer, mas outra pessoa pode falar. Então, são temas, na casa espírita nós podemos falar tudo. Nada é feio, desde que se fale com delicadeza, desde que se fale da melhor maneira, sem baixo calão. Então, eu acho que isso é uma das coisas que a gente pode fazer. Escolher temas que permitem esse despertamento. E outra coisa que nós também descobrimos lá em Cabo Frio, que a gente deve fazer mais reuniões com chazinhos e biscoitinhos. Sopinha não. Chazinhos, biscoitinhos, e cada um vai trazer a sua receita. A mulher gosta de dar receita, não é verdade? Ó, o homem já falou, fazer aqueles encontros, porque as outras religiões fazem. Mas, às vezes, o espiritismo acha que todo mundo que é na casa espírita, é mais espiritualizado do que animalizado. Não é verdade. Nós temos um verniz espiritual, um verniz social, que a gente usa. Mas quando a gente está sozinho em casa, né, no nosso quarto, a gente sabe quem somos. Então, eu queria dizer, nós temos de ver que isso pode ser feito sem dizer por que estamos fazendo, entende? Ah, não, nós estamos com saudades. E é saudade, mas saudade não da pessoa, saudade do trabalho bem feito, né? Não diga que tipo de saudade. E aí vocês podem fazer bem, que as donas de casa, a multitarefeira vai fazer, e os maridos, colegas, vão adorar. E vocês podem antes, até me deu uma ideia agora, eu acho que é o benfeitor que está aqui, está dizendo, olha, faça uma enquete. Quais os doces e biscoitinhos prediletos de vocês? Põe no WhatsApp. E aí vocês façam os biscoitinhos. E todo mundo aparece. E aí, à medida que vai aparecendo, você diz, olha que psicosfera agradável. Há quanto tempo você não está aqui? Como você está mais bonita? Porque quando a gente chega na casa espírita, a gente fica mais bonita. Porque dentro de nós, o nosso o nosso self, sobrepõe ao ego. E o ego diz, meu Deus, ela veio outra vez aqui, e eu vou ter que ficar quietinho. Então, nós teremos momentos de felicidade espirituais. Então, eu acho que isso é estou dando uma diquinha aqui, e acho que isso é muito bom, porque nós fizemos isso e melhorou bastante lá na nossa casa espírita, tá? Um beijinho. Já acabei. Quero agradecer muito e dizer que, sem ser pretensiosa, me convidem outra vez. Muito obrigada. Rafael, suas últimas considerações.
Eu acho que tem um fator que, dentro da fala da Carmen, que traz também, e isso também impacta o centro espírita, que é a falta de conexão da sociedade, do ser humano, do um para um. A gente perdeu isso, né? Antigamente, quando acabava açúcar na nossa casa, a gente vinha com a xícarazinha, né? Ia lá no vizinho e ficava horas conversando, não é isso? Eu tenho 39 anos, mas eu acho que eu lembro das pessoas sentadas na porta de casa, das pessoas conversando, jogando conversa fora, né? E hoje nós temos uma epidemia que vai se tornar uma pandemia de solidão. Então as pessoas estão muito sós, as pessoas estão muito desconectadas do outro. Então as pessoas não estão conseguindo trabalhar em equipe mais. E hoje está comprovado cientificamente que nós somos seres sociais. Não é à toa que Jesus disse, quando 2 ou mais, porque se ele dissesse 1, a gente ficava sozinho em casa orando. Ele ainda fala 2 ou mais, talvez ele falou de propósito. Por mim falava 4, que aí aderia o plano da Carmen, de biscoitinhos, né? Para atrair os gordinhos, né? Principalmente os homens, fujões de centros espíritas, né? As mulheres vão conseguir trazer os seus esposos, né, para o centro espírita. Traz o cachorro quente, traz o hambúrguer. Mas essa coisa da confraternização, de você querer estar com o outro. E eu quando estou nas redes sociais, eu gosto de ler o que as pessoas dizem. E as pessoas, quando falam em visitar, Deus me livre. Hoje em dia, parece que para você visitar alguém, tem que abrir um pregão. Colocar dia, data, hora marcada, não sei o quê. E o encontro nunca acontece, né? Então, eu acredito que estratégias de fato como essas aproximem as pessoas, mas também a gente tem que ver que não é pessoal com o espiritismo. O Juiz de Fora, parece que depois das 6 horas virou um momento de pandemia. Você não vê nada na rua. Até os bares, gente, né? Não bebo, mas eu falo, os bares lotados. Cadê os bares? Bares vazios, 90% das boates do Rio de Janeiro fechadas. Onde estão as pessoas? Onde, né? Globo Repórter. Onde dormem, onde comem, o que vivem, o que fazem. Eu não sei onde elas estão. Estão na internet, não sei. Talvez estejam ou não estejam. Se eu tiver, eu ainda não tenho essa resposta. Estão no WhatsApp, estão no Zap, estão... Mas elas não estão com as outras. Então, eu acho que isso tem um impacto em todos os templos, né? Isso não tem um impacto apenas no espiritismo, isso é uma questão também cultural. A gente está distante, e isso é sério. Porque quando você está junto, você gera ocitocina, os neurotransmissores que a Carmen adora, né? Você gera ocitocina, gera serotonina, você gera o abraço, você gera aquele calor, você gera conversas agradáveis, momentos saudáveis, memórias inesquecíveis, memórias afetivas, e a gente está perdendo isso, né? Então, essas estratégias que unem as pessoas, mas também a gente não pode nadar contra a correnteza sem sentir cãibra, né? Então, a gente tem que ter estratégias bem assertivas, como a estratégia da Carmen, que é excelente, atrair as pessoas pelo estômago, né? Pelo hambúrguer, né? Pela pizza. Aliás, qual é o jantar hoje? Eu estou. Mas é isso, minha gente. Muito obrigado. Que Deus abençoe vocês. Eu acho que são temas muito pertinentes, né? E que Deus abençoe a gente, que Papai do Céu possa nos abençoar muito mais. Bom, nós que agradecemos aqui aos caravaneiros, Rafael, Carmen, Tiago. Vem mais alguém com você, Tiago? Vem. Pode vir a sua esposa também. A caravaneira também. Agradecer a diretoria da casa, a diretoria do GEUFA, que sempre acolhe os eventos do Movimento Espírita de Volta Redonda.
agradecer os representantes das casas que estão aqui também, que vieram, né? E falar de coração para todos, né? A gente não vê a quantidade de pessoas que está aqui de fato. Tem muitos irmãos aqui desencarnados que, como o Bezerra fala para nós, primeiro a gente precisa se reunir, porque é da reunião que vai acontecer a união. E da união é que vem o advento da unificação. E a gente não fala aqui de unificação como uniformização, né? Cada casa vai ter a sua história, vai ter a sua forma de fazer a reunião pública, os estudos. O que a gente não pode mudar é o que está lá nas 5 obras da doutrina espírita. Então, esse movimento, né, que o CERJ, que é a Casa-Mãe do Espiritismo no Estado do Rio de Janeiro, está fazendo, ele é muito importante. E eu peço que cada um que esteve aqui leve nas suas casas, né, para a gente estar junto lá nas reuniões do Conselho Espírita de Volta Redonda, para a gente estar trazendo ações que realmente favoreçam o trabalho das casas, né? Como o Alden falou, como o Eduardo também falou lá de Barra Mansa, nós sempre temos oportunidades. E eu lembro muito do nosso irmão Jorge Elahá, que já virou também um amigo aqui de Volta Redonda, recentemente ele esteve no Caminho da Luz, né? E o Jorge, ele fala com muita propriedade que não tem doutrina religiosa que consola tanto quanto o Espiritismo, né, que consola sobre a morte. Porque a morte, ela chega, né, a Carmen falou, todos nós vamos desencarnar um dia, esperamos que não seja tão breve, né? Mas o que consola de fato é a certeza da vida imortal, tá bom? A Deise queria falar aqui uma frasezinha, né? E depois eu vou deixar o Tiago também falar, representando aqui o Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro. Gente, eu não gosto de microfone. Ah, na outra encarnação nós éramos irmãs gêmeas. Você haja visto os cabelos que a gente pinta. Mas eu queria 2 passagens do Evangelho que eu tenho assim, dos meus pais, trouxe para os meus filhos, meus netos. Eu já estou fazendo vestibular para a Bisa. Então, são 2 passagens. Uma vocês falaram hoje de Marta e Maria, quando abrem as portas para receber Jesus. E outra passagem é quando Zaqueu sobe na árvore para ver Jesus passar e o convida para jantar e apresenta Jesus aos seus filhos. Eu acho que se a gente pegar esses 2 exemplos e trazer para os tempos de hoje, lógico, a gente vai modificar na fala dos nossos jovens ali. E o meu neto está em Portugal há 5 anos e às vezes ele liga e a gente fala de Jesus pelo WhatsApp. Então, tem formas, a gente pode e a gente consegue. É saber adaptar. É isso que eu queria dizer. E é isso mesmo, Marta e Maria, que somos nós, as cozinheirinhas, e o homem. Lá, Zaqueu, quando traz para dentro de casa Jesus e apresenta para os seus filhos. A gente não precisa de mais nada. Tiago. O Marcos falou que eu posso falar até meia-noite, mas não pode deixar de ser hoje. Está todo mundo bem, animado até as 10 horas da manhã? 10 horas da noite já, né? A gente vem em nome do CERJ, tá, gente? Do Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro. A gente está assumindo a diretoria financeira a partir de 1º de janeiro. Tem um grupo muito bom que está adentrando. E um dos projetos foi justamente a caravana, que se iniciou hoje, 8 horas da manhã, em Campos, né, com o presidente da FEB. E a gente está aí há 14 horas percorrendo o estado do Rio de Janeiro. Né, então, já foi em Nova Iguaçu, tem um outro grupo que foi em Macaé. Aliás, o mesmo de Campos foi em Macaé, né? E a gente está encerrando aqui no Geufo às 10 horas da noite. Então, cada vez mais aquilo que o Marcos falou, da reunir, juntar, se aproximar. A gente não tem como divulgar a doutrina espírita, a doutrina de consolação sozinho. E outra coisa que eu queria deixar assim bem claro para vocês. Eu estive hoje em 4 CERJ. Na sede, na Rua dos Inválidos, 182, mas eu estou no Geufo.
que quem achar que o CERJ é a Rua dos Inválidos, o prédio, está equivocado. Porque tem 700 casas adesas. E se as 700 fechar, não tem motivo do Conselho Espírita funcionar. Então, se eu estou em Volta Redonda, se eu estou em Angra, que eu sou originário de Angra dos Reis, se eu estou em Macaé, se eu estou em Teresópolis, se eu estou em qualquer lugar que tem uma casa espírita, instituição espírita, grupo espírita, centro espírita, associação espírita, qualquer nome nesse sentido, a gente está na Federativa do Estado do Rio de Janeiro. Então, que a gente possa deixar as bênçãos da espiritualidade com vocês e que vá conosco também voltar para Angra, porque já está ali, ó, já está até roncando já, tá, gente? Voltar para Angra, desculpa, voltar para o Rio amanhã cedo, porque amanhã cedo a gente está lá até 1h30 da tarde. E que Jesus nos abençoe. Obrigado, Tiago. E eu cometi uma gafe aqui, esqueci de falar do Coromerge, né? Lembrei da irmãzinha que a Carmen falou. Muito obrigado pela presença do Coromerge também, que muito nos alegrou aqui no início com as canções, tá? Bom, meus irmãos, a gente então chega ao fim do nosso evento. Eu vou pedir ao Alden, que é o representante da diretoria da casa aqui do Geofa, para fazer a prece de encerramento, e que a gente aproveite esse momento para a gente vibrar em conjunto com o Mestre Jesus, o governador planetário, para que nos fortaleça no trabalho de cada casa espírita, da pequena casa à casa maior, com muitos trabalhadores, mas que todas elas estejam unidas no propósito de levar a boa nova, à luz da doutrina espírita, a todas as gentes. Alden. Bom, agradecer mais uma vez. Depois até o pessoal passou rápido. Hoje de tarde a gente teve um evento da evangelização, né? Então a gente está aqui, alguns desde que hora, Jaime? 9 da manhã. Então a gente já está 12 horas aqui na casa, né? Um dos trabalhos foi essa maquete de nosso lar, né, que tem todos os ministérios aí, que foi o trabalho da mocidade, né? Eles estão, aí foi um acordo com Felipe, essa maquete vai ser itinerante na casa, depois vai ver para levar para as outras casas, para as outras mocidades, para levar aí para mostrar mesmo. O pessoal do Coromerge gostou, né? Eles acharam bacana, né? Então, mostrar também o trabalho da casa. Então, vamos agradecer, porque está todo mundo já, né, que amanhã tem mais, né? Não, tá bom? Vamos mais? Ah, então tá bom. eu ganhei um pouquinho, que eu estou desde 6 horas da manhã também. É a função de pai também. Eu levei para fazer prova e tudo. Então a gente já passou bem mais das 12 horas. Mas vamos agradecer, né? Agradecer esse momento, Pai, que nos foi dado, de estarmos aqui, unidos, reunidos, em torno de um propósito, em torno do seu nome, em torno do seu ensinamento. Que possamos, Pai, seguir, sabendo que não são mais do que 160 anos do passado, mas seguindo essa palavra de Jesus, Consolador, codificada por Kardec, possamos seguir angariando irmãos para a causa e para a casa, porque é necessário a casa para a causa. Que possamos assim, Pai, seguirmos em nossos lares, cientes das nossas provações, dos nossos trabalhos, dos nossos deveres. Que possamos agradecer a todos aqui presentes, tanto os físicos quanto os espirituais, que tiveram oportunidade de aprender um pouco mais para poder ensinar aos outros irmãos. Que assim seja, que possamos voltar para as nossas casas